Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna. Hoje eu vou continuar falando sobre os raios solares cósmicos. E hoje o dia vai ser sobre o raio azul, ou raio cristal azul, também falado, que é o raio do Arcanjo Miguel e o mestre El Moria. O raio azul é representado, então, pelo mestre El Moria, né? Juntamente com o Arcanjo Miguel. O dia da semana que esse raio flui com maior intensidade é no domingo. Existe a chama que ela emana, que é o azul cristal, na verdade, né? Por quê? O azul é do raio azul, e junto com o raio azul também é trabalhado o raio branco, né? Que é comandado também pela mestra Astreia, que o raio azul e o branco juntos, eles trabalham a parte de desobsessão. O Arcanjo Miguel, ele é bem forte no trabalho de limpeza mental, de desobsessão, qualquer energia de ataque espiritual também é trabalhado com o Arcanjo Miguel junto com a chama branca. Então, toda vez que vocês tiverem algum problema nesse nível, que vocês se sentirem atacados energeticamente, espiritualmente, vocês podem estar fazendo uso do raio azul junto com o branco. Vocês podem fazer a invocação de Astreia e Miguel. Astreia e Miguel, Astreia e Miguel. Vocês podem repetir 3 vezes esse comando, que a força desses raios vão atuar sobre vocês e afastar aquilo que estiver atrapalhando. Aquela opressão, geralmente dá uma opressão. Quando vocês se sentirem muito, né, oprimidos, parecendo que tem uma força em cima de vocês, que vocês não conseguem ir adiante, é o raio azul, que vocês vão usar com o Arcanjo Miguel, Mestre Elmória e toda a legião do raio azul. Dentro do raio azul também tem os Elohims, que geralmente é Hércules e Amazon, então sempre tem 2 em cada segmento, né? Porque é uma energia feminina e uma energia masculina. Que nem o Arcanjo Miguel, o complemento divino dele é Santa Fé. E do mestre Elmória é a mestra Miriam. As virtudes que correspondem ao raio azul é proteção, intuição, percepção, discernimento, ordem, fé, ação, confiança, iniciativa, determinação, vitória, vontade de Deus, decisão, obediência, unidade, direção, coragem. Todas essas qualidades são características do raio azul. É mais forte em quem nasce nesse raio de missão, né, que recebe essa energia de emanação do raio azul, mas também serve para todas as outras pessoas que querem adquirir essas características. Então, eu estou trabalhando, abro uma empresa e preciso ter aquela força, preciso ter novas ideias, preciso ter, a ordem, a organização, a disciplina. Então, eu posso, mesmo sendo, do raio amarelo, eu posso fazer a invocação da chama azul para me ajudar durante aquele período ou durante o tempo todo que eu estiver construindo um projeto ou desenvolvendo uma ideia, quando você sentir a vontade de querer ter mais essa força, essa coragem, né? Então, você faz a invocação do raio azul também. Mas, claro, que quem nasce dentro do dia que corresponde ao raio vai ter isso, de uma forma mais natural, né? Porque o raio azul, ele é o mais completo em qualidades divinas. Ele possui 49 tons de qualidades divinas, né? Então é um raio muito
poderoso, né? Tanto é que é o Arcanjo Miguel que comanda junto com os outros mestres da Legião Azul, né? Então, o Arcanjo Miguel hoje também está fazendo um trabalho muito forte, né? Todo mundo tem invocado muita força do Raio Azul, muita presença de Arcanjo Miguel, ainda mais nesse período de pandemia, de conflitos, né? Ele está atuando muito na política também, porque é o raio que rege os políticos, né? Que trabalha em cima dos políticos, de empresários, de pessoas que são chefes, que trabalham na parte de organização de um setor, né, que comandam alguma coisa, é o raio azul que predomina. E falando em questão política, né, existe no Brasil também, existem o templo etérico do mestre Elmória, do raio azul, né, que etérico, digamos, eu tenho planeta aqui, nível físico, o etérico é o que está um pouco acima, que a gente não vê, na verdade, com os olhos físicos, né? Então, o templo do raio azul, né, do mestre Elmória, ele se localiza na Índia, né? Ele fica sobre o Darjeeling, junto ao Himalaia, né? Esse retiro etérico na Índia, né? Então, ali é o retiro do mestre Elmória, né? Arcanjo Miguel tem outro retiro, a Elohim Hércules é em outro ponto do planeta que existe o templo dele, né? Então, cada mestre, cada Elohim, cada anjo, arcanjo, eles possuem um ponto etérico de localização. Mas o retiro principal fica na Índia. E no Brasil, nós também temos um templo do raio azul, que fica sobre Brasília, né? Porque ali se concentra a maior parte dos políticos do país. Esse raio é bem atuante ali, né? Porque eles são regidos por esse raio. E também agora é a época em que vai ser feita uma limpeza muito grande, né? A verdade vai ter que prevalecer. Então, eles estão, né? Começou uma limpeza primeiro a nível nacional, vai para o estadual e nível municipal. Eu creio que já está no nível municipal, porque onde eu moro já está acontecendo algumas limpezas a esse nível, né? Então, acho que já está nessa fase municipal. E eles não vão mais, digamos, deixar que políticos corruptos atuem, né? Porque a corrupção é ignorância, né? É um sinal de ignorância, né? Ela traz, digamos, dívidas a serem resgatadas e aí deixa para os próximos, né? E para o futuro, e assim vai acumulando todo esse, digamos, um karma negativo, né? E isso que eles estão tentando limpar. Por quê? Porque o Brasil ele corresponde ao nosso chakra cardíaco, né? O Brasil é o chakra cardíaco do planeta, né? Então ele vai ser o palco do nascimento da, digamos, dessa nova raça raiz que eles chamam, né? Por isso que o Brasil tem um papel importante nessa mudança. Não é ainda visível fisicamente, assim, mas a nível espiritual, né, já está sendo trabalhada essa questão. Então, esse foco de luz em cima dos governantes agora vai ser muito importante, né? Vai ter bastante mudanças radicais, assim, para trazer o melhor para todos, né? Porque o povo tem que ser livre, né, gente? Não aprisionado, né? Para só um e outro tirar proveito da situação. Esse raio, ele corresponde ao chakra laríngeo, que é esse chakra aqui, que ele tem o tom azulado, né? Se alguém já estudou sobre chakras, ele corresponde a esse chakra aqui da laringe, né? Que faz toda a limpeza, né? Vai trazer a verdade, né? O chakra da verdade, né? Então, ele limpa, transmuta para trazer a sua verdade, na verdade, né? Então, assim, toda vez que você
não está sendo verdadeiro consigo mesmo, você provoca um bloqueio, né? Então, esse raio, ele serve para remover toda essa mentira e trazer a sua verdade, né? Ele representa o signo de Leão, né? Que é um signo solar, né? Representado pelo Sol. O som que você pode usar representando esse raio azul é um canto gregoriano. O símbolo desse raio é o Santo Grau, que significa consciência crística, a representação do Pai, a energia do Pai, né? O coração, o espírito do Pai. E a espada de luz, que é Excalibur. Por quê, né? Porque o mestre El Moria, em reencarnações passadas, ele foi o rei Arthur. Como também foi Abraão, e também foi um dos 3 reis magos, que são figuras importantes, né, na nossa história. E ele, entre outras personalidades, mas ele sempre teve uma posição de ou rei, ou chefe, ou comandante, sempre numa posição de poder, né, que é a representação desse raio, né, o poder, né, a iniciativa, a coragem, né. Então, ele é um mestre que tem essa representação a nível físico, né, que ele viveu aqui, viveu as situações, então ele representa esse raio por ter essas características, essas qualidades divinas. E além do El Moria, nós também temos representando o raio azul o complemento divino dele, que é a mestra Miriam. Né, em vidas passadas, ela também foi José de Arimateia, né, uma pitonisa do oráculo de Delfos. Foi também irmã de Moisés e de Sir Galahad, que foi um cavaleiro do Santo Grau também, né? O retiro dela, o retiro etérico, fica sobre a ilha de Ceilão, que hoje é o Sri Lanka, né? Então, todas as categorias dentro de um raio, ele tem o seu aspecto feminino e masculino, né? É o Moria, Mestra Miriam, Arcanjo Miguel, complemento divino Santa Fé, Elohim Hércules, complemento divino feminino Amazon. O Arcanjo Miguel, então, é o Senhor dos Anjos, né? Ele representa a fé, a proteção, a libertação do mal, a dor da alma, né? Ele mexe muito com a limpeza da alma da gente, né? Às vezes você tem algum tipo de perseguição de vidas passadas. Você vai usar o raio azul e o comando de Arcanjo Miguel para cortar essas influências mentais negativas. O raio azul é uma vibração, digamos, podemos chamar de uma vibração, né? Uma frequência de energia que atua sobre a gente, né? E vai transmutar, trazer essa força do raio e transmutar as qualidades divinas, trazer as qualidades divinas do raio azul, né? Que são essas características, essas virtudes, essas qualidades que a gente pode chamar como proteção, intuição, ordem, fé e ação. Né? Então, um raio solar é essa vibração que a gente pode fazer a invocação para receber, para transmutar o nosso campo de energia. Né? Vou chamar o raio azul para transmutar tudo aquilo que tiver de negativo em mim e trazer as qualidades dessa vibração. Né? Eu não estou com muita coragem, eu preciso terminar um projeto, será que eu vou me arriscar ou não nele? Então, eu faço invocação desse raio para transmutar aquilo que está me impedindo de fazer aquilo e trazer a coragem e a força. O templo etérico de Miguel, né, do Arcanjo Miguel, então, ele é situado sobre o Canadá.
né? Ele fica sobre Rocky Mountains, no Canadá. Então, assim, apesar de serem todos do raio azul, cada um tem um templo etérico, né? E você pode fazer à noite ou quando você precisar, você pode pedir para ser encaminhado, né, por projeção ou desdobramento ou, enfim, de modo durante a noite, né? Geralmente você pode pedir para eles te encaminharem a esses retiros, porque, digamos, no retiro da Índia, que é do El Moria, você tem aulas, você tem apresentações explicando, né, trazendo informações que muitas vezes durante o dia a dia a gente não tem a capacidade de estar captando elas, né? Só a nível de consciência maior, e geralmente isso acontece enquanto a gente está dormindo. Além de Arcanjo Miguel, El Moria, tem o Elohim Hércules e Amazon, né? Eles são os construtores divinos, né? São responsáveis pela criação do planeta, né? São forças, energias que são responsáveis pela criação, né? Dos raios, para trazer aqui para o planeta, né? Para trazer a nível físico, né? A construção da atuação desses raios, né? O retiro do Elohim Hércules, ele fica na Califórnia, né? Então, o dele é ali, né? Ele tem assim, quando você faz a invocação desse Elohim, ele traz uma tonalidade de azul elétrico, assim, um azul elétrico cristal, assim, é como se fosse uma energia bem radiante, assim, bem brilhante, né? Então, você pode fazer a invocação de qualquer um deles. Quem é mais sensível vai sentir através até de visualização da cor dessa energia, né? Senão você vai sentir através da emanação, né? Porque isso começa a dar uma calmia, vai trazendo uma paz interior, né? Então você sabe que aquela energia está atuando em você naquele momento. E esse Elohim Hércules, ele também traz energia de força, fé e principalmente de justiça. Traz uma força de ação voluntária, né? Então, Camila, você pode fazer. Agora é a hora mais do que nunca para fazer a invocação desses raios, tá? Tu pode não só fazer do raio azul, mas é importante o raio azul agora porque ele vai cortar esse teu padrão mental negativo, sabe? De sentimento negativo, né? De achar que talvez as coisas não vão dar certo e tudo mais, né? Então, esse é o raio para tu usar para eliminar esse padrão mental negativo. Tu pode usar todos, tá? Mas esse aqui é o principal para fazer o corte desses maus pensamentos, para quem tem depressão, né? Ele é bastante importante no processo de depressão também. Eu, quando comecei no mundo da terapia holística, em 2017, por um ano, eu fiz todos os dias a oração de Arcanjo Miguel, né? Porque eu estava vindo de uma depressão. E em um ano, eu melhorei muito só com a oração de Arcanjo Miguel e oração de Ho Oponopono. Então, Camila, tem decretos que você pode fazer da chama azul, ou você pode diretamente pedir para o Arcanjo Miguel, oração de Arcanjo Miguel, para fazer essa limpeza. Só que geralmente quando você faz oração de Arcanjo Miguel, tem que ser feita por 21 dias, um ciclo de 21 dias. E geralmente ou você não sonha nada, ou você tem sonhos muitas vezes perturbadores, que está limpando todo, digamos, a sombra que está no teu campo subconsciente, né? Os teus medos, ele vai limpar isso, então acaba tendo uns sonhos meio
pesados, digamos assim, ou tu não sonha nada, né? Mas dia a dia, durante um ciclo de 21 dias, ele faz uma boa purificação. Uma melhora bem significativa, sim. Esses decretos tu pode encontrar na internet. Só digitar lá decretos do raio azul solar e geralmente vai ter várias opções, né? Tem o site Fraternidade dos 12 Raios, que você encontra a invocação dos Chohans, que é dos mestres, a invocação dos arcanjos e a invocação dos Elohims. Então, você fazendo essas invocações todos os dias, você já vai modificar o teu campo de energia, vai amplificar a presença desses raios, das vibrações, e vai se sentir bem melhor, né? Porque eles atuam de forma a limpar aquilo que a gente nem imagina que tem, às vezes, a nível emocional, mental, espiritual. Então, tem que ser diário. E é treinamento, disciplina, e geralmente espiritualidade gosta, né, que você tenha um horário fixo e disciplina. Então, fazendo todo dia, quanto mais você fizer, mais limpeza acontece e mais você vai adquirir essas características positivas. E aí tem a Elohim Astreia também, que é do quarto raio solar, que é o raio branco, da harmonia e pureza. E ela trabalha junto com o raio azul, quando você precisa fazer trabalhos de desobsessão, miasmas, energias psíquicas, formas e pensamentos negativos, magia negra, magia que vem de fora, né, maus pensamentos e tudo mais, né, essas influências malignas que eles chamam, né, vícios, desarmonia em casa. Então, é bom que você faça a limpeza com a chama azul e chama branca, né? Porque por mais que tudo também depende muito da gente, às vezes sempre tem a influência externa, né? E nem sempre é boa. E tem pessoas realmente maldosas que enviam energias muito pesadas. Então é bom fazer a invocação da chama branca com a azul. E tem decretos também, até para você fazer essa limpeza na casa, tem decreto específico para casa, com essas duas chamas, e tem o pessoal também. Digamos que esses dois raios juntos, né, que é comandado daí, você faz a invocação da Elohim Astreia e Arcanjo Miguel, é como se fosse um exorcismo, né? Ele faz a libertação desses demônios, né, que se diz assim, dessas entidades que ficam presas em ambientes ou com a gente que você não consegue remover assim de uma forma fácil. E quando você faz esse tipo de limpeza aqui, você precisa realmente ter determinação, tá? Tem que ter muita fé, muito foco e disciplina. É um trabalho que tem que ser feito de forma bem séria, tá? Porque quando você mexe com forças contrárias, você precisa ser bem mais forte do que o que está no lado obscuro, tá? Temos também como representante do raio azul Iemanjá, né? Que é chamam de Mestra Glória também, dentro da Grande Fraternidade Branca. São Jorge, né? Também é um mestre do raio azul. Todos esses santos ou essas entidades de força, sabe? Aquelas que são de proteção, né? São tudo pertencente ao raio azul. Para saber se você pertence, então, né? Esse raio é só somar a sua data de nascimento. Como são 7 dias da semana, né? Se a tua soma total não fechar até 7, fechar 9, você tem que subtrair por 7. Daí vai dar o número representante do teu dia de raio, tá? É um raio que
Eu acho que tem que ser usado todo dia, tá? Porque é a energia do Pai, ele é forte e todo dia a gente sempre vai ter algum pensamento negativo, né? Por mais que você exercite, você trabalhe com questões positivas, sempre vem algum pensamento não positivo. Então, esse raio, ele é para isso, né? Toda vez que tu tem um mau pensamento, tem que usar. Ele vai limpar essa memória para você trazer a parte boa. E seria isso por hoje, assim. É bem por cima, tá, pessoal? Porque tem muita coisa dentro de cada raio. Tem muita informação, tem a história de cada mestre, né? Então assim, eu só estou dando uma pincelada, né? Porque tem bem mais outros seres que trabalham nesse raio azul e é uma infinidade de conhecimento, assim, né? E até o mestre El Moria, junto com o mestre Kutume, do Raio Amarelo, e o mestre Saint Germain foram os fundadores da escola de teosofia, né? Então, para ver quanta informação que tem em cada raio, isso ali é só a parte do mestre El Moria, e aí tem Arcanjo Miguel, e aí tem os Elohims, cada um tem sua história de como alcançou esse nível de ascensão, sabe? Então, se eu ficar aqui falando de cada um, vai a noite toda. O principal é que esse raio traz todas essas características de força, fé, né? Proteção, e trabalha o nosso chakra laríngeo. Você pode fazer cromoterapia com a cor azul, né? É aquele azul, não é nem o azul escuro, nem o claro, aquele intermediário, né? Então, você pode utilizar também a cromoterapia para fazer a invocação desse raio. Os decretos você encontra na internet. E o que vai contar muito é a disciplina, né? Não é só pegar na hora do apuro. Quanto mais você trabalhar todo dia, menos você vai precisar usar em momentos, né, digamos, agudos, assim, naqueles momentos que eu esqueci, de repente aconteceu uma coisa e, eu tenho que usar isso ali, né? Tem que praticar. Todo dia, gente. Todo dia, não tem assim um período, tá? Quanto mais você usar, mais você está transmutando a sua energia. E digamos que o teu campo áurico, ele vai começar a vibrar todos esses aspectos solares, né? Eu estou falando dos 7 principais, mas a gente tem outros campos de energias, né? Tem os 12 ao todo, esses são 7, e tem mais 5 sutis, né? Que trabalham em, digamos, corpos mais sutis, assim, a mais a nível espiritual mesmo, vai trazer uma conexão bem maior ao nosso espírito, né? Vai fazer uma conexão bem mais forte, né? Esses aqui são bem mais físicos, assim, para trabalhar os 7 chakras principais. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser os sites dos decretos, né? Pode estar perguntando ali para o Fernando, que eu vou deixar com ele. Vou deixar também vídeos do YouTube, que tem os decretos, que você pode ouvir também, se não tiver tempo para estar pronunciando eles, mas seria bom pronunciar, falar em voz alta, tá? Porque vai trabalhar esse chakra aqui, ó, né? A gente precisa estar trabalhando os chakras, então se tu faz a invocação falando, vai potencializar. Mas caso não puder fazer, então pode ser através de vídeos. Camila, as consultas tu pode fazer através da plataforma ali da OMSA. Tem um agendamento lá, eu tenho o link de acesso ali, é só falar com o Fernando, que ele pode te passar certinho daí.
E é isso então, gente. Na próxima semana vai ter o raio amarelo, que é o raio da sabedoria, do conhecimento, da luz crística, né? Que faz parte também da chamatrina, no mesmo horário. E eu acredito que aí vai ser na quarta-feira, né? Que ontem não consegui fazer. Então, o próximo é na quarta, às 19 horas. Tá bom?